Oi, gente! Então, agora a gente inicia um novo assunto que vai estar bem relacionado com os assuntos anteriores, né? A era napoleônica, com as conjurações no Brasil e com a independência nas Américas Latinas. Então, aqui a gente vai estudar a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Esse é o título do que a gente começa a estudar. Então, vocês vão copiar o objetivo, que é identificar os motivos que fazem com que a família real então venham para o Brasil, conhecer quais as transformações então políticas, sociais, econômicas, culturais que vai ocorrer então nessa América portuguesa e na cidade do Rio de Janeiro a partir de 1808, que é quando a família vem para o Brasil, e conhecer e analisar as principais realizações da administração imperial na América portuguesa. Enfim, então a gente tem que entender que ocorreu uma fuga, tá? Portugal, como vocês bem sabem, é o país que descobriu, entre aspas, né, ou seja, conquistou e colonizou o Brasil, né, matando muitos índios, a gente viu no passado. Então, Portugal ainda explorava as riquezas que eram produzidas pelo Brasil. O Brasil, que então era colônia de Portugal até esse momento. E Portugal dependia economicamente dos produtos ingleses. A gente viu a Revolução Industrial, então a Inglaterra sempre passou a produzir muitos produtos. E daí, pra gente entender tudo isso, a gente tem que lembrar do bloqueio continental de Napoleão, tá? O que era o bloqueio continental, então, do Napoleão Bonaparte? Ele estabeleceu, naquele decreto de Berlim, que nenhuma nação europeia deveria estabelecer relações comerciais com a Inglaterra. E a ameaça era de invasão, ou seja, se você estabelecesse relações comerciais com a Inglaterra, tinha perigo das tropas do Napoleão invadirem o seu território. E Portugal, então, estava no meio de tudo isso, tá? Então, Portugal vai ter como príncipe regente daquele momento Dom João VI, tá? E num primeiro momento, Portugal mantém-se neutra, tá? Ela vai tentar manter a paz tanto com a França quanto com a Inglaterra. Só que Portugal não havia investido em industrialização dentro do seu país. E como eu falei, ela dependia dos produtos ingleses. E aí, né? O que fazer? Napoleão pressionava de um lado que você não podia negociar com a Inglaterra, os ingleses pressionavam de outro, e o que Dom João então decide fazer? Decide então fugir para a colônia na América. Quem era a colônia na América? O Brasil. Então, esse plano de fuga já existia desde 1801, só que ele só vai ser posto em prática em 1807. Então, com o apoio da coroa inglesa, e em toque de caixa, assim, muito rápido, a corte portuguesa vai pegar vários navios, vão entrar todo mundo no navio, esse todo mundo é mais ou menos 15 mil pessoas, que saem de Lisboa, de Portugal, e vêm para o Brasil. O destino era o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquele momento. E quem faz a escolta, né, para não ter perigo das tropas napoleônicas acertarem os navios nesse translado, são os navios ingleses, tá? Então vai ter esse apoio da coroa da Inglaterra. E chegando aqui, antes um pouco de chegar aqui, melhor dizendo, eles vão, né, passar por uma viagem muito difícil, tá? Mas assim, os navios vieram abarrotados de gente, muita gente, tá? São 15 mil pessoas. E eles levaram tudo o que eles puderam, os portugueses lá de Lisboa. Carregaram joias, obras de arte, móveis, animais, livros, dinheiro que a coroa portuguesa retirou do banco português. E quem que veio, né? Quem são essas 15 mil pessoas? Altos funcionários, ou seja, da parte administrativa, nobres, familiares do príncipe, então da família real, militares e sacerdotes, ou seja, a parte ali da igreja. A viagem, como eu disse, vai ser super difícil, pois eles vão estar com os navios super lotados. Isso vai fazer com que falte comida e água. E faltando comida e água, eles vão ter péssimas condições de higiene, o que vai levar a um surto de piolhos. Então aqui é a imagem do que seria o embarque dessa corte portuguesa para o Brasil. Chegando no Brasil, né, o Brasil de colônia passa a ser então sede do reino. Eles chegam então no dia 22 de janeiro de 1808. Dom João e a corte portuguesa então desembarcam em Salvador, que é a primeira parada ali para eles darem uma descansada. Então, antes mesmo de chegar no Rio de Janeiro, que era a capital da colônia, Dom João já vai decretar
a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Quem era a principal nação amiga de Portugal? Inglaterra. Então ficava num documento oficial proibido não, né? Tava liberado que Inglaterra fizesse comércio então diretamente com o Brasil. Esse decreto então faz com que o pacto colonial seja rompido, o Brasil já pode comercializar direto com outras nações. Outro decreto também, em abril de 1808, então, o Dom João vai instaurar que está podendo ter indústrias e manufaturas aqui no Brasil, tá? Esse decreto não vai fazer com que o Brasil se torne industrializado, porque vai ser muito difícil concorrer com os produtos ingleses, entre valores e investimentos. Já em 1810, Inglaterra e Portugal vão assinar um outro decreto, um outro tratado de aliança e amizade, que ficava estabelecido que os produtos ingleses pagavam 15% de imposto, os produtos portugueses, 16%, e de outras nações, 24%, ou seja, era praticamente possível que outras nações comercializassem aqui no Brasil. Outro ponto desse tratado era que o Brasil colocaria fim à escravidão de maneira gradativa. Não é cumprido por Portugal, né? Tanto que a gente sabe que o Brasil vai ter mais 80 anos aí de escravidão. Então aqui a foto do que seria a chegada do Dom João e a corte ao Brasil, tá? Então a gente vai ter aqui, né? A estrutura do Brasil vai mudar. Passam a existir aqui no Brasil coisas que não existiam antes. Então instituições públicas passam a existir no Brasil, como alguns ministérios e tribunais. O Dom João vai criar a Casa da Moeda aqui para o Brasil e o Banco do Brasil. Ele vai fundar a Imprensa Régia, que vai passar a publicar atos oficiais. Vamos ter o primeiro jornal feito no Brasil e autorizado pelo governo, que vai ser a Gazeta do Rio de Janeiro. E Dom João vai criar, entre outras coisas, Academia Militar, Hospital Militar, o Museu Nacional, Jardim Botânico, todas essas coisas ainda existem no Rio de Janeiro, tá? Só que para sustentar tudo isso e essa estrutura toda, vão ser criados novos impostos para a população. O Brasil vai continuar, então, mesmo com a família real vindo para cá, o Brasil continua sendo agrário, exportador e ainda com a mão de obra escravizada. Só que em 1815 o Brasil passa a ser elevado à categoria de Reino de Portugal e Algarves. Ou seja, o Brasil já não é mais colônia. Ele é independente de Portugal? Não, mas não é mais colônia de Portugal. Agora o Brasil pode tomar suas próprias decisões e passa a fazer parte do reino. Continuo na próxima aula.